Olá, prezados alunos, sou o professor Fábio. Vamos então para mais uma videoaula do curso de Sistemas Operacionais. Nós estamos na segunda semana e o conteúdo da segunda semana é o que está descrito aqui. Então, nessa segunda semana, vocês estudarão a estrutura do sistema operacional. E nessa videoaula eu irei abordar com vocês o tópico 3.1, 3.2 e 3.3. Vamos lá. Pois bem, o sistema operacional ele é um conjunto, né, de rotinas que servem para você conseguir acessar o hardware sem se preocupar tanto com os detalhes do hardware. Então ele é uma camada de abstração, né, entre os programas, aplicações, utilitários e o hardware. Então ele facilita essa comunicação. O núcleo do sistema operacional é chamado de kernel. Então o sistema operacional em si, ele possui um núcleo, esse núcleo é chamado de kernel. Quais são as funções desse núcleo? Tem várias funções, tá? Dentre elas nós temos o tratamento de interrupções e exceções. Então foi o que eu já exemplifiquei para vocês na aula passada, quando nós falamos de concorrência. Então o que é uma interrupção? Quando, por exemplo, um dispositivo de entrada e saída necessita comunicar com o processador. Isso é uma interrupção, por algum motivo. E uma exceção é quando ocorre algum erro, tá? Algo inesperado na execução de uma dada instrução. Criação e eliminação de processos e threads. Então, o sistema operacional gerencia vários processos. Então, por exemplo, um programa que você abre pode resultar em vários processos para o sistema operacional gerenciar. E threads são linhas de execução. Então, a sua aplicação, um programa que está rodando, ele pode ter várias linhas de execução. Isso é utilizado para você aproveitar melhor a capacidade do processador. A utilização de threads. Sincronização e comunicação entre processos e threads. Então imagine só que eu tenho um programa que utiliza, né, está ali representado por vários processos e esse programa precisa conversar. Um processo desse programa precisa conversar com outro processo desse programa. Então, quem sincroniza essa comunicação é o sistema operacional. É o núcleo do sistema operacional. Tem que haver também a gerência de memória. Então, a memória do sistema operacional é o status dessa memória, que tanto que está ocupado, aonde que vai ser alocado um determinado programa que está sendo carregado. Então, essa gerência de memória. Tem várias estratégias para você gerenciar a memória. Tá? Mais no futuro a gente vai ver esse processo detalhado. Gerência do sistema de arquivos. Então, lá no meu HD eu tenho um sistema de arquivos. Como que é gerenciado isso? Essa é a função do núcleo, né, do kernel do sistema operacional. Gerência de dispositivo de entrada e saída. Nós já falamos bastante disso aqui. Como que ocorre essa conversa entre o sistema operacional e o dispositivo de entrada e saída e o processador. Suporte a redes locais e distribuídas. Contabilização do uso do sistema. Tem que ter um status, né, de tudo que está acontecendo ali. Então, quantos por cento do processador está sendo utilizado? Quantos por cento da memória está sendo utilizada? Então, normalmente você tem acesso a isso, né, a forma de gráficos e diversas outras formas. Tá, e auditoria e segurança do sistema. Então essas são as funções do núcleo do sistema operacional, do kernel. Bem, então, voltando aqui na divisão, né, dos tipos de sistema, eu já comentei com vocês como funciona o sistema em lote. Tá? O usuário não interagia diretamente com o computador. Ao invés disso, ele preparava uma tarefa, tá, que era considerado um job. Então está aqui o usuário nesse primeiro quadro, e ele prepara esse job, que é essa tarefa, que consistia no programa, nos dados e algumas informações de controle sobre a natureza da tarefa.
Tudo isso no formato, uma espécie de cartão. E entregava isso ao operador. E algum tempo depois, o resultado do programa podia ser obtido como uma listagem, uma fita, novo pacote de cartões ou listagem de conteúdos registradores caso desse algum erro. Então, o usuário, né, através desses cartões, era utilizado um computador só para poder interpretar esses cartões e gerar todos os lotes de instruções a serem executadas. Na sequência, um operador organizava isso, então fazia uma separação de atividades similares. Aqui são os lotes nesse caso, né? Os lotes que serão executados. O que são lotes aqui? São várias atividades, né? Várias tarefas. Então tinha um computador para fazer a execução. Então eram feitos os cálculos e depois isso era gravado também numa fita de saída. E num terceiro momento, isso era impresso por um outro computador para mostrar os resultados de forma mais amigável, né? De forma mais inteligível para nós seres humanos. Então percebam que eram utilizados, né, vários sistemas segmentados e cada um tinha uma função bem específica. Essa é a característica dos sistemas em lote. Você fazia um lote de processamento. Tá, então aquele modelo não era sustentável, né? Você não conseguia fazer grandes processamentos e ter uma interação amigável, né, com o computador. Então, um outro conceito que substituiu, né, que é a evolução dos sistemas em lotes, é o escalonamento de tarefas e a multiprogramação. A multiprogramação é o ato de você programar o computador para fazer várias tarefas, não uma só de cada vez, igual era no sistema em lote. Então, a multiprogramação aumenta a utilização da CPU, organizando as tarefas de forma que a CPU esteja sempre ocupada. Então, lá no sistema em lote, a CPU tinha momentos de ociosidade, quando, por exemplo, ela tinha que se comunicar com o dispositivo de entrada e saída, que é muito mais lento. Então, ela ficava ali só esperando o dispositivo de entrada e saída responder para depois continuar o processamento. Então, todos os jobs, né, nesse cenário aqui que eu estou mostrando para vocês, ou tarefas, que entram no sistema são mantidas em uma espécie de fila. Essa fila de jobs, de trabalhos, consiste em todos os processos residentes no disco, aguardando a alocação na memória principal. Então eu tenho lá várias tarefas para ser executadas, e todas elas estão ali aguardando para utilizar os recursos do computador, né? Processador, memória, dispositivo de entrada e saída, etc. Bem, e nesse cenário aqui não é permitida a interação do usuário com o sistema. Então eu faço uma programação extensa e o computador vai executar isso. Não tem como no meio do processo eu interagir. Então eu interromper ele para alguma coisa. E como temos aí muitas tarefas, tem que haver um gerenciamento dessas tarefas. Quem que vai acessar os recursos nesse tempo? Tá? Então isso é feito através do escalonamento de tarefas. Eu vou organizar essas tarefas, tá, de forma que elas consigam ser atendidas. Bem, temos também os sistemas de tempo compartilhado. Então, nesses sistemas já é uma evolução da multiprogramação. Então, aqui é um sistema multitarefa. Então, além de você conseguir executar várias programações, você consegue fazer várias tarefas. Então, aqui nós já temos a inclusão do usuário, né? Da interação com o usuário de múltiplas formas. Então, a unidade central de processamento executa vários jobs, alternando entre eles. Então, executa uma tarefa, alterna entre outra. Isso é a multiprogramação. Mas as trocas ocorrem com tanta frequência que o usuário pode interagir com seu programa como se tivesse uma máquina exclusiva para ele. Então, a figura ilustra vários usuários utilizando um computador em paralelo. Tá? E cada usuário desse tem a percepção de que ele tem uma máquina dedicada para ele.
que de fato não acontece, né? O que está acontecendo na realidade é que o processador está trabalhando numa velocidade alta, né, numa alta frequência, e dessa forma ele consegue compartilhar esse tempo com várias tarefas e vários usuários. Esse é o nosso cenário hoje, né? Os nossos computadores, nós conseguimos executar várias tarefas e alguns deles, vários usuários podem se conectar no mesmo computador. Então, existem certas instruções que não podem ser colocadas diretamente à disposição das aplicações, pois a sua utilização indevida ocasionaria sérios problemas à integridade do sistema. Então, nas minhas tarefas, eu tenho uma série de instruções. Entretanto, nós temos dois tipos de instruções: as privilegiadas e as não privilegiadas. Então, as instruções privilegiadas são aquelas que podem causar algum tipo de dano, né, alguma instabilidade no sistema operacional e às vezes até no próprio hardware. E as instruções não privilegiadas são aquelas que podem ser executadas normalmente, tá, sem nenhuma restrição. Para controlar como que ocorre a execução dessas instruções, nós temos os modos de acesso. Então, o modo de acesso usuário é o padrão. Então, ele executa somente instruções não privilegiadas. Então, via de regra, quando nós estamos utilizando o sistema operacional, nós estamos nesse modo, o modo do usuário. E às vezes, quando você precisa deletar um arquivo do sistema, por exemplo, você percebe que, às vezes, com o usuário dependendo do usuário que você estiver utilizando, né, você não consegue executar essa tarefa. Tá? É feito um bloqueio ou é pedido para você digitar a senha do administrador, por exemplo, no caso do Windows. Então, tem um outro modo chamado modo kernel. Então, nesse modo kernel, você consegue fazer a execução de instruções privilegiadas. E como que é feito esse controle de acesso às instruções privilegiadas? Eu sei que eu tenho os dois modos. Como que é feita a alternância entre esses modos? Essa alternância é feita através de chamadas ao sistema. Tá? System calls. E como que ocorre esse processo de mudança? Bem, meu sistema operacional está executando, né, meu processador está executando várias instruções e chega para ele uma chamada de sistema, que é o quê? É alguma instrução que precisa de um nível maior de privilégio para ser executada. O que ocorre nesse momento? O processador vai salvar o contexto dos registradores, né? O sistema operacional vai comandar isso tudo aí, o kernel do sistema, salva o contexto dos registradores, né? O que tem em cada registrador daquele. Os registradores, lembrando, eles estão lá dentro do processador, da unidade central de processamento. Altera o modo do processador para kernel, então agora eu consigo executar instruções privilegiadas. Executo a determinada rotina que eu tenho que executar e depois alterno o modo do processador para o usuário. E assim ele restaura o contexto dos registradores, restaura o conteúdo e continua o que ele estava fazendo. Por que isso é necessário? É para evitar que ocorram, né, acessos perigosos ao sistema. Então, quando ele altera para o modo kernel, ele já aciona rotinas que protegem o sistema de certa forma. Então, é uma proteção, é uma camada a mais para poder proteger o acesso aos recursos, tá, do processador, do sistema de um modo geral. Então, lá no Linux, né, uma analogia bem interessante, quando você quer, por exemplo, instalar uma aplicação, um aplicativo, um programa, você precisa executar aquela instrução como administrador. Então, normalmente você utiliza o comando sudo. Então, sudo e depois o comando para poder fazer a instalação de um aplicativo, por exemplo, de uma aplicação. O que é esse sudo? Ele está justamente fazendo esse processo aí, de alternância do modo usuário para o modo kernel, mediante uma senha. Tá? No Windows também tem um processo similar. Se você vai lá dentro, no C2 pontos, na pasta Windows, e quer deletar um arquivo lá de dentro, ele não vai deixar você deletar.
a não ser que você seja o administrador do sistema. Então, quando você tenta deletar, ele solicita uma confirmação, pedindo senha. Então, isso tudo aí para ter esse controle de alternância entre esses modos. É uma proteção. Então, as chamadas ao sistema fornecem uma interface entre o processo e o sistema operacional. Então, tem a minha aplicação aqui sendo executada e uma camada só de bibliotecas que fazem isso. Essas bibliotecas podem estar na linguagem Assembly ou também podem estar na linguagem C, C++, dentre outras. Tá? Vai depender intimamente do sistema operacional que você está utilizando. Cada sistema tem as suas bibliotecas para chamada ao sistema. E logo na sequência, essas bibliotecas conversam com o núcleo do sistema operacional, que por sua vez permite o acesso ao hardware. Então essa foi mais uma videoaula. Nos encontramos para continuar posteriormente o conteúdo da segunda semana. Até a próxima.